E você já deve estar cansado de ouvir sobre as ondas de calor, não é? Mas vamos continuar. A quarta onda de calor de 2024 começou esta semana e deve durar até o início de maio. Ela é causada por uma área de alta pressão que está ganhando força sobre os estados do Mato Grosso do Sul e Paraná, conforme dados da Metsul. As regiões mais afetadas serão Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com pequenas porções dos estados de Rondônia, Tocantins e Bahia. Nesta semana e na próxima, os moradores desses locais sentirão as temperaturas mais altas e o ar quente e seco. E para saber a causa dessa onda de calor e a temperatura de algumas capitais, é só acessar o site do Olhar Digital ou então pelo QR Code que está agora aí, olha, na sua tela. E o El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, principalmente na região central e leste. Ele foi responsável por diversos eventos extremos no Brasil e na região, desde secas severas a chuvas intensas. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Super El Niño entrou na fase de neutralidade desde o início do mês de abril. E agora está entrando em cena o Laninha, que é o oposto do fenômeno que está indo embora. Para entender um pouquinho melhor essa mudança, vamos falar agora ao vivo com o professor e geógrafo Lucas Gorla. Vamos falar aqui, deixa eu ver se o Lucas está aqui conosco ao vivo. Vamos lá. Olá, Lucas Gorla, boa noite, seja muito bem-vindo ao Olhar Digital News. Tudo bem, Marisa? Boa noite, obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez. Tudo ótimo, Lucas. Bom tê-lo aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho, Lucas, sobre essa transição, não é? O El Niño desencadeou mudanças agudas nos padrões atmosféricos e oceânicos, afetando, é claro, o clima global. O que tem de diferente com o Laninha? Então, Marisa, acho que é importante assim para o espectador aqui do Olhar Digital entender, né, que o El Niño é o nome de um fenômeno mais amplo, né, que a gente chama de ENSO, né, é a oscilação sul do Oceano Pacífico, né, é El Niño Southern Oscillation, né. Então ele tem o que? Você tem o Pacífico na sua porção mais tropical, né, o Oceano Pacífico, ele pode aquecer, pode ficar numa temperatura neutra ou pode resfriar, não é? Então, se ele aquecer acima de 0,5 graus Celsius na superfície por mais de 3 meses, é considerado El Niño, né? Tem esse nome por conta dos pescadores peruanos, né? Que chamam de corrente do Menino Jesus, fica mais quente lá no litoral do Peru. E se ele ficar abaixo ficar 0,5 graus abaixo, né? Da sua zona neutra, né, da sua temperatura neutra, é considerado então Laninha, né? E o que a gente tem agora em abril, conforme as medições da Administração de Oceanos e Atmosfera lá dos Estados Unidos, não é? Uma sequência de diminuição de temperatura no El Niño que a gente estava vivendo em 2023, né? Então a gente vai agora em abril, né, no final de abril, entrar no que a gente chama de neutralidade. A gente não vai ter nem aquecimento, nem resfriamento. A tendência é que a partir de julho, então, ocorra o Laninha, né, que é o resfriamento do Oceano Pacífico. Então, só para ressaltar aqui, né, esse Super El Niño que você falou, né, que a gente viveu em 2023, ele foi o terceiro mais intenso da história, né? Então, ele tem uma relevância muito grande aí nas medições que são feitas aí do fenômeno. Agora, Lucas, especialistas estão dizendo que 2024 será um ano quente. Quando nós vamos perceber, então, essa chegada do Laninha? O que a gente pode esperar qual a sensação que vamos ter com a chegada do Laninha? Então, a questão é a seguinte, né? Realmente, né, a chance aí, eu estava dando uma olhadinha nos boletins da NOAA, né, da Administração Norte-Americana de Oceano e Atmosfera, eles estão com uma previsão aí de que
2024 vai estar entre os 5 anos mais quentes da história registrada. Então, a chance é de 99%, né? De ser entre os 5 anos mais quentes da história. Pô, 99% é quase que garantido, né? Então, 2024 vai continuar quente, apesar do Laninha. Então, Laninha, muito já se indica que ele está atrasado, que ele vai ficar atrasado, né, na segunda metade do ano, e com uma menor intensidade, segundo os modelos aí da agência americana, da agência europeia, né? Então, sim, vamos ter 2024 aí como um ano bem quente aí dentro dessa história centenária de registro aí da temperatura média da Terra. Pois é informado que nós já tivemos aí um aumento de 1 grau Celsius, não é, da temperatura global. Agora, Lucas, isso para você significa um alerta sobre uma nova era climática? Fala um pouco a respeito disso para a gente. Bom, então, na minha profissão, né, de geógrafo, né, que eu assim, entro em contato muito, né, com a climatologia, com a geologia, né, com a ciência da geografia física, né, assim, a gente tem que pensar as mudanças do clima de uma maneira natural também, né? A gente não pode, como a gente vê muito na imprensa, na mídia, né, uma questão muito assim politizada, né? E às vezes até de que uma coisa sensacionalista, né? De que realmente o aquecimento global ele vai provocar uma série de calamidades, né? E parece que isso é muito interesseiro às vezes, né? Por parte de alguns grupos, né? Enfim. Então, assim, a gente tem que olhar para as mudanças climáticas primeiramente, não é? De um ponto de vista astronômico, geológico, né? Porque o clima ele tem mudado, né? Se você pensar que a Terra tem uma história de 4 bilhões de anos, só nos últimos 600 milhões de anos, nós tivemos 3 grandes eras do gelo, né? 3 grandes glaciações que a temperatura da Terra caiu. O momento que a gente passa, né, para quem estuda, que a gente chama de paleoclima, né? O momento atual, ele é um momento interglacial, né? Um momento que a Terra está aquecendo. É evidente que nós temos hoje muito mais informação, muito mais medição, então a gente está conseguindo entender que esse aquecimento também recebe contribuição humana, né, das atividades humanas, né, por meio aí do efeito estufa, da queima dos combustíveis, né? Mas os eventos naturais eles são sempre determinantes, né, para a mudança de um clima, de um sistema tão complexo e grandioso que é o sistema Terra. Então a gente tem que olhar dessa forma também. A gente tem as causas antrópicas, né, dessa mudança do clima, a participação do homem, mas temos também as causas astronômicas, extraterrestres, né? Por exemplo, eu acabei de ver uma reportagem das manchas solares, né, que você trouxe aqui no programa. Isso influencia muito também, não é? A radiação solar recebida pela Terra e, evidentemente, o aquecimento do planeta, né? Então, estamos sim numa mudança de clima, mas que não é nada surpresa para quem estuda, né? Não é nenhuma surpresa para quem estuda a climatologia, né? Faz parte do sistema terrestre essas mudanças cíclicas do clima. Isso, na sua opinião, significa que é possível que isso seja revertido? É isso? Então, é muito assim, a gente chegou num estágio bem assim, perigoso, segundo, né, a ONU, IPCC e tal, porque eles falam que o ano de 2023 agora, pelas medições que nós tivemos, né, foi um ano de El Niño muito forte, né, como a gente viu, o ano de 2023, a temperatura média da Terra, segundo a administração americana, aumentou 1,3 graus Celsius, né? E segundo o Copérnicus, que é a administração europeia, aumentou 1,48 graus Celsius. O que a própria ONU, por meio do Acordo de Paris, ela estabelece? Que a gente consegue reverter, né, grandes mudanças climáticas se a gente estacionar o aquecimento do planeta entre 1,5 graus e 2 graus Celsius. Só em 2023 a gente já atingiu isso, né? A gente já está
com 1,4 aí, vamos fazer uma média das duas medições, né? 1,4 graus atingidos, né? Com base na era pré-industrial, que é a base das medições, né? Então, assim, é tudo adaptação, né? A gente vai ter que se adaptar. Em toda a história evolutiva, os seres vivos, eles vivenciaram grandes mudanças e aqueles que não se adaptam, eles vão ao óbito, né? Eles vão ser extintos. Então, a gente sabe que tem populações no planeta que não vão conseguir se adaptar a essa mudança, né? Que vão ser vítimas. Já se fala hoje muito de justiça climática, né? Pessoas mais pobres que vão ser vítimas de inundação, vão ser vítimas de eventos extremos, né? Desertificação, entre outros tantas consequências que nós temos de uma mudança climática que sim, está em curso, né? Então a palavra de ordem é adaptação a essas mudanças e mitigação, né? Saber também mitigar essas consequências, né? Políticas para que sejam mitigadas essas consequências. Então a minha opinião é essa, né? Minha opinião é que a gente vai demandar muita adaptação nos próximos anos. Tá certo, tá aí. Conversamos com o geógrafo e professor Lucas Gorla. Lucas, muitíssimo obrigada pela sua presença. Voltamos a falar em outros momentos. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, Marisa. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, pessoal. Pois é. Sempre que se fala nesse assunto, a gente fica tão preocupado com o nosso planetinha azul, né?